O mais perigoso que tem com filho de prostituta é que eles têm a peçonha, né? Segundo o rei Davi, em Salmo 58 diz que eles têm peçonha. Em vários momentos você vai ver se referindo a pessoas deles como cobras. Porque tinha-se ciência de que eles são filhos da antiga serpente, né? Eles são descendentes da antiga serpente. E há ódio entre nós. Há ódio. Certo? O ódio é um desprezo, ele é mal usado. O termo ódio, eu tenho ódio de prostituta, eu tenho desprezo pela pessoa dela, pelo que ela faz. Eu desprezo se não for exatamente a pessoa dela, porque eu sou cristã, né? E Cristo deu oportunidade de salvação para todos. Ele nivelou todo mundo por baixo. E aí é o descontentamento dos judeus, sabe? Desse nivelamento de Cristo. Cristo comprou uma briga com os judeus porque deu Deus para as outras nações, né? Eles passaram aí milhares de anos, Deus só para eles, né? Só para os judeus, sempre foi. Aí em 2000 anos que isso tá, essa novidade de Deus ser para todos, uma possibilidade para todos. Não de nascedouro como os judeus já nascem com Deus, né? Passa lá pelos trâmites todos, né, de consagração, aquela coisa de apresentação e tudo, mas eles já são de Deus, desde que nasce. Eles são a raça eleita de Deus, o povo escolhido. Isso é indiscutível. Mas aí chega Cristo, que nasce dos judeus, né, da terra dos judeus, do povo judeu, e aí ele vai e dá Deus para todo mundo. Sendo que os povos de Israel passavam por um estreito grande para seguir a Deus. E a gente sabe que não é assim com Deus, entendeu? Existia formas até de falar de Deus sem mencionar o nome de Deus para cumprir lá os 10 mandamentos, não falar o nome de Deus em vão, né? Então, assim, todo um cuidado com Deus, e eles erravam coisas mínimas para o crivo do pecador ocidental, né? Não para de Deus está concernente, está tudo certo, mas para o crivo do pecador ocidental, que nunca teve Deus na vida, assim, eles não fizeram nada, né? Praticamente, alguns sim, alguns fizeram coisas muito erradas mesmo, terríveis. Mas a maioria deles, a começar por Adão, você vê que não foi uma coisa tão grave, né? Grave se ele tivesse agredido Eva, xingado Eva, e ele comeu um fruto, né? Que Deus deu uma recomendação, falou, não coma, uma determinação, uma proibição, que queiram. Não coma isso, certo? Eu deixo um pavê maravilhoso na geladeira e digo para os meus filhos, ó, não quero que ninguém coma. Aí vai um lá e vai, pega uma colher e come. Eu falo, mas não era para comer, isso é para servir para o jantar. Aí meu filhinho foi lá, pegou uma colher, foi com o dedinho e comeu, certo? Foi isso que Adão fez, assim, a grosso modo, tentando explicar a vocês, né? Porque os erros ocidentais são terríveis, né? Do povo de Israel também, não são... E todos foram condenados por Deus, e punidos por Deus, repreendidos por Deus, certo? Nenhum passou batido, não. Entendeu? Mas via de regra, quando a gente fala de Sansão, a gente fala de Davi, alguns aí, você entende o nível mínimo de pecado e o extremo do pecado, né? Que o extremo você alcança muito nas nações ocidentais, né? O povo judeu também chegou a esse extremo em algumas situações, mas no caso Sodoma e Gomorra, somente ligado ao ato sexual e tudo mais, né? O povo judeu também adorou bezerros no deserto, bezerro, aquela coisa. Tiveram erros graves também, mas eu quero que vocês me entendam nesse aspecto, entendeu? Do mínimo, da coisa consciente, do erro consciente. Seres muito capazes, né, o ser humano, para entender que aquilo não é certo, que não é correto fazer. Porque faz. Porque você já tem, nós já nascemos com um crivo dentro de nós, né? E é baseado nesse crivo que Deus puniu Sansão, puniu Adão. Baseado nesse crivo. Eva foi enganada. Ela não sabia.
Entendeu? Mas é assim que funciona, né? Assim que funciona. Então, eles não têm esse crivo, eles não têm essas percepções de erro, não. Então, aí Cristo vai e fala assim, ó, tá liberado, Deus para todo mundo. Opa, é festa, igual daquela doida da Ivete. É festa. Anjo lindo que caiu dos... Aí começa a cantar essas chocarrices, né? Então, Cristo foi Deus para todo mundo, praticamente. Mas amando de Deus, dentro da vontade de Deus, não foi nenhum ato clandestino, errado, mas é uma coisa assim que os judeus realmente, que eles sabem que o negócio é difícil com Deus, né? E que o povo ocidental realmente não teria condições, né? Em tese, de obedecer a Deus, de passar pelos estreitos que eles passaram com Deus, né? Muitos. Então o Ocidente, assim, recebeu Deus muito eufórico e tudo, mas a realidade é outra. E você vai entender a realidade quando você lê o Antigo Testamento e o Novo também. Aí você entende a realidade do que é Deus. Aí você entende quanto um cafetão, uma prostituta, aí você chega nos prostíbulos deles, né, disfarçados de comércio, aí você vê lá uma imagem sacra, aí você vê um dizer bíblico, aí você vê ele cantando louvor, né, tocando louvor, né, comum aqui em Niterói, as prostitutas se vendendo com louvor ligado, né. Supostamente louvores, né, da MK, porque nem todos são louvores de fato, mas enfim, está falando de Deus, de Cristo, citando versículos bíblicos nesse aspecto somente, não ponderando o mercantilismo em volta disso tudo aí, que não agrada a Deus. Aí você vê essas coisas, aí você entende que eles são quem? Quando você entra num prostíbulo e você vê lá a Virgem Maria, lá no Pão de Açúcar, tem a Virgem Maria lá. Aí você vê uma imagem católica de um santo, né? Católico. Aí você entende que eles são o quê? A prostituta e o cafetal. O que passa na sua cabeça? Quando você vê um cafetão com a camisa ou um carro dizendo que tem fé, quando você vê eles dizendo que são cristãos, o que você pensa? Bom, eu digo para você o que um judeu, um cristão de verdade pensa. Que viveu milhares de anos com Deus, que conhece o Antigo Testamento bem, o que pensa quando a gente vê isso, a gente pensa que é aquela situação da Babilônia mesmo, que ia lá, roubou os utensílios de Deus sagrados, né, da casa de Deus. E aí teve um dia que o rei falou, traga aqueles pertences dos judeus, dos templos de tudo em ouro, né? Traga para mim. Aí ele começou a beber com aqueles pertences sagrados dos judeus que haviam sido roubados, né? Aí, de repente, apareceu uma mão, e escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Passi. Mene. Ele ficou intrigado, falou, nossa, mas que isso aí é um dialeto antiguíssimo, é raríssimo, dificílimo de se entender. Chamou Daniel, parece que já estava idoso, o profeta Daniel chamou, acho que ele estava já idoso. Aí chamou o profeta Daniel à presença do rei e falou assim, o que é isso aqui? Ó? Aí deu a dizer que ele foi pesado na balança, entendeu? E foi encontrado falta nele, né? Então o reino dele ia ser tirado dele, era o que estava escrito. É um escárnio, é um escárnio. Quando você entra num prostíbulo, quando você vê uma prostituta falando de Deus, quando você vê uma prostituta cantando louvor, é um escárnio, é um deboche, entende? Não tem nada a ver com arrependimento, que ela está buscando, que ela está tentando encontrar Deus, não. É um escárnio, é um saque. Ela saqueou o templo de Deus com alguns louvores, alguns dizeres bíblicos. Ela é uma saqueadora. Ela saqueou os pertences santos e colocou na boca dela e saiu proferindo. Um saque, um roubo, certo? É um escárnio. É inaceitável. Inaceitável. É assim que uma pessoa que conhece bem o Antigo Testamento e o Novo Testamento entende. Quando eu vejo eles, eu entendo isso. Eu não entendo que eles estão caminhando para a fé, nada disso, nada. Eu entendo que é um escárnio, é um deboche, é um roubo, um aproveitamento, uma coisa criminosa.
dentro do prisma divino, não para o Estado, talvez não seja. Um charlatanismo, se ela for pregar o evangelho, já é um charlatanismo. A prostituta e o cafetal já é um charlatanismo. Espero que vocês tenham me compreendido bem. É difícil, é complexo, não para eu entender, mas às vezes quero que vocês tenham um entendimento fidedigno da vontade de Deus e do entendimento de Deus, porque eu entendo muito rápido, mas tenho que fazer vocês entenderem com argumentos fáceis, né? Não que vocês não sejam inteligentes, são pessoas muito capazes, mas foram muito enganados por prostitutas e cafetões, e aí na mídia e todo lugar cantando música, macetando, né? Esse termo tão chulo, né? Frisando na cabeça de vocês esses termos absurdos, e aí complica o entendimento de vocês, muita coisa.